Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Eu te convido a se colocar de pé neste momento. Estamos aqui na casa do nosso Pai, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Uma palavra que Deus colocou no meu coração essa noite é a respeito do versículo que está lá em Salmos, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é uma verdade que você pode crer e confiar, pois nosso Deus não é um homem para mentir, Ele é um Deus de promessas e cumpre o que Ele fala, amém? Nós vamos juntos cantar essa canção com fé, confiando no nosso Deus, amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus olhos, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for,
nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra. Tudo pode passar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem. Ele não mente. Pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode mudar. passar, Governos vêm e vão, mudar, mas a palavra do Senhor, sim, essa permanece para sempre. Jesus, nós te adoramos essa noite porque podemos nos apegar a essa promessa de que o Senhor é o Deus que não mente, Deus que não volta atrás. Tu és o Deus que não se arrepende, porque os teus planos são sempre perfeitos e os teus propósitos são sempre eternos sobre a nossa vida. As coisas ao nosso redor podem passar, pode haver mudanças climáticas, pode haver mudanças políticas, mudanças econômicas, podemos também sofrer mudanças sociais, mudanças familiares, mudanças geográficas, mas o Senhor permanece o mesmo para sempre. Mudam as eras, transformam-se as estações, mas o Senhor permanece para sempre. E é nesse Deus sempre fiel e sempre permanente que estamos apoiando a nossa confiança, orando, apresentando o nosso coração, apresentando as nossas inquietações, sabendo que o Senhor é fiel para receber cada uma delas e responder a nós de acordo com a tua vontade, que é boa, sempre perfeita e totalmente agradável. Assim nós cremos, assim nós recebemos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa noite, por Deus de promessas que está sobre a sua vida e está sobre a nossa vida nesse lugar. Eu queria que você, antes de se assentar, pudesse ministrar isso na pessoa que está perto de você, liberar uma palavra sobre ela dizendo: o Deus que você serve é um Deus de alianças. Pode dizer isso para essa pessoa? Deus que você serve é um Deus de alianças. E você que adora em casa, o Deus que você serve é um Deus de aliança, Deus que protege, que cuida, sempre fiel e que sempre escreve certo por linhas retas. Esse é o Deus que faz tudo perfeito e completo. Pode se assentar, por gentileza, alguns minutinhos da sua atenção, só para passar alguns avisos, mas primeiro dando as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que vêm hoje pela primeira vez e vêm participar da nossa terça-feira da esperança. Aqui na terça nós temos um hábito, uma rotina, uma prática, onde nós oramos pelas campanhas e pelos propósitos de orações. Então, no final desse culto, nós chamaremos aqueles que quiserem começar o seu propósito de oração, e você virá à frente, carregando no seu coração um objetivo específico, pela sua família, pela sua vida espiritual, pela sua vida emocional, pela sua vida financeira, pela sua vida material. Você vai trazer um motivo, e aí você vai pegar um desses cartõezinhos que estão aqui à frente, e vai levar para a sua casa. Na semana que vem você volta para participar da segunda semana de campanha. E assim você vai fazer durante 7 semanas consecutivas, que é o nosso propósito de orar 7 vezes aqui nesse lugar. Não porque 7 é um número mágico, não porque é uma corrente espiritual, nós fazemos isso porque é um hábito de oração e de busca da presença de Deus. E depois desses 7 dias buscando, nós temos certeza que coisas grandes e maravilhosas não vão acontecer apenas na primeira semana, na 7ª, mas durante toda a sua vida, se você decidir andar com Jesus e andar com a presença dele durante essas 7 e as outras semanas que virão pela frente. Então, no final do culto, nós faremos a nossa chamada para você participar da nossa campanha de oração. Mas antes, eu queria lembrar você que nós estamos aí nesse período agora de atividades da nossa igreja, e quinta-feira agora nós temos o Fruto Maduro. O Fruto Maduro é uma atividade que acontece com a galera
eu vou falar assim, a galera da melhor idade. Olha que bonito ficou. Pessoal mais 60 é convidado para estar aqui, o que está próximo de 60 e quer vir participar, é nessa quinta-feira às 14 horas o encontro da galera da melhor idade, e nós convidamos você para estar aqui, que está nessa faixa etária, ou você que tem parentes e amigos e quiser estender o convite, quanto mais melhor, porque nós queremos fazer atividades e oferecer para essa turma que está nessa faixa etária o melhor. Por isso, para a melhor idade, a gente sempre pensa que a gente também deve dar o melhor, a nossa igreja quer oferecer isso, mas para isso a gente precisa da sua participação, da sua colaboração, convidando e trazendo os nossos irmãos e irmãs da melhor idade para participarem. Porque assim como crianças, idosos muitas vezes não vêm sozinhos à igreja, precisam de apoio, de carona e de incentivo. E por falar em criança, nós temos aí a nossa Tarde Kids, que vai acontecer agora no dia 12 de abril, é o feriadão do nosso país, que é o feriado Dia das Crianças, mas hoje encerra as inscrições, tá bom? Então se você está aqui hoje e ainda não fez a sua, hoje nós encerramos as inscrições, e você que está na internet tem a oportunidade de fazer isso através da Secretaria da Igreja. Então manda lá um zap e diga: olha, eu e a minha esposa para a Escola de Paz e o meu filho de 7 anos para a Tarde Kids. Ou não, eu não vou na Escola de Paz, apenas o meu filho vai para a Tarde Kids. Ou não, eu não tenho filhos para a Tarde Kids, eu quero ir apenas para a Escola de Paz. Faça a sua inscrição, porque sem ela a gente não pode receber bem naquele lugar, preparando todo o ambiente, todo o espaço para acolher os pais e as crianças numa tarde de atividade que começa às 15 horas e termina às 18 horas, lá na FUNG, Associação dos Funcionários do Moinho Globo, às 15 horas, e a gente convida você para estar. Caso o tempo esteja chuvoso, nós não temos condições de atender, porque as atividades serão ao ar livre. Então, choveu no dia, você já sabe que à tarde nós não teremos ali o nosso encontro da Tarde Kids, e vai ser prorrogado para outra ocasião, e vamos avisar você aqui. Agora a gente tem que fazer um aviso importante para os pais, que não deixa passar esse aviso, porque as crianças da nossa igreja, entre 8 e 12 anos, elas têm a oportunidade de fazer o Retiro Kids, um valor bem acessível, mas caso você mesmo assim não consiga suprir esse valor, nós na igreja nos colocamos à disposição para contribuir de alguma forma para que o seu filho ou a sua filha participe conosco. É para meninos e meninas de 8 a 12 anos, que vai ser o nosso encontro da Rede Kids, o retiro, e vai ser nos dias 11 a 13 de novembro. O que você precisa fazer? Dar o seu nome o quanto antes, se inscrever o quanto antes. Por quê? Porque a gente precisa do número mínimo de crianças para poder participar. Sem esse número mínimo, a gente não consegue locar o lugar onde a gente faz toda a nossa atividade. Então, se você tem interesse, já sabe que o seu filho quer ir, ou você também gostaria que ele estivesse lá ou ela, dá um nome já, para que a gente possa fazer contato com você chegando mais próximo, e organizar ali como a gente vai fazer a sua inscrição se efetivar, tá bom? Mas dê o nome o quanto antes, para a gente poder saber a quantidade de crianças que a gente vai poder atender no Retiro Kids, que vai acontecer de 11 a 13 de novembro. E o de jovens hoje é o último dia também, nessa semana, aliás, é o último dia para o jovem fazer a sua inscrição. Se a gente também não atingir o número mínimo, nós também temos que devolver todos os recursos. E aí, jovem, você que não fez a sua inscrição, corre lá. Essa é a última semana, até sexta-feira nós vamos recolhendo as inscrições, e se você quer participar, a gente vai providenciar para você fazer, mesmo que não haja condições financeiras para suprir agora, nós faremos isso por você, mas você precisa fazer a sua inscrição, tá joia? Contamos com a sua colaboração para participar conosco nisso. Nós temos um último aviso, esse é para os membros da igreja. Então, se você é membro da igreja, no dia 30 de outubro, nós temos o segundo turno das eleições nacionais, e temos o primeiro e único turno das eleições da igreja. É o dia que você vai votar para os oficiais da igreja, presbíteros, diáconos e diaconisas. Então marca na sua agenda, no domingo você não pode ficar sem participar, se você é membro, tá? Não pode ficar sem participar do culto da manhã e do culto da noite, porque nesses dois cultos, num determinado momento, você vai votar por aqueles que serão seus presbíteros, diáconos e diaconisas, tá bom? Conto com a sua participação e a sua cooperação nas nossas eleições da igreja, no mesmo dia das eleições de segundo turno presidenciais para o nosso país. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos? Pode se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, e eu quero agradecer a Deus pela sua generosidade. É por causa da sua generosidade que a gente faz Tarde Kids, e ninguém precisa pagar por isso, que a gente faz o retiro a preços onde a gente pode investir como igreja e trazer tantos benefícios aos nossos jovens, crianças, homens, mulheres, adolescentes. É graças à sua generosidade, porque se não fosse o recurso que sai das suas mãos quando você investe nesse lugar, nós não estaríamos oportunizando isso para você. Às vezes você fala assim: nossa, a igreja traz tantas coisas, olha, o pastor faz tantas coisas. Nós só fazemos por causa das suas mãos, e é a sua generosidade que transforma o seu recurso financeiro
em fruto para o reino de Deus. Então eu convido você essa noite a continuar semeando com generosidade, com alegria, porque Deus não vê o valor, Deus vê a atitude do coração. E continue dando, continue ofertando, e faça isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, e você que vai fazer a modalidade Pix ou cartão de crédito, ela no balcão de informações. Enquanto nós cantamos, você pode fazer a sua oferta de amor a Deus, a sua oferta financeira, em nome de Jesus. Adore o Senhor com o seu viver, Ele está aqui, Ele reina. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Entronizado nos louvores do teu povo. Mais forte, toma o teu lugar.
Santo, teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina. Sobre a tua terra, Pai, sobre a tua nação, Senhor. Ó Deus, como precisamos de Ti, Pai. Ó Senhor, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Ó Deus, nós só precisamos de Ti, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai, de todos os propósitos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti, Pai. Ó Senhor, move, Pai, o sobrenatural em nossas vidas, Pai. Na Tua terra, Senhor. Quando as lutas vêm, fortes como ondas do mar, querem me fazer cair e desanimar. Eu olho meu coração, sem respostas pra te dar. Tudo que eu faço é esperar teu socorro. Salva-nos, Senhor. Salva-me. 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 Ensina-me a andar sobre as águas. Ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso. Move o sobrenatural. Ensina-me a andar sobre as águas. Ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso. Move o sobrenatural. E sobre nós, ó Pai, precisamos dos teus ensinamentos, ó Pai. Nos ensinando a andar sobre as águas, ó Pai. Não me deixes olhar para o forte vento e esquecer quem Tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador. Não me deixes olhar para o forte vento e esquecer quem Tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador.
ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural, move o sobrenatural, move o sobrenatural, move o sobrenatural. Sim, Senhor, vem sobre nós, ó Pai, nos dê ousadia, ó Pai, como a ousadia de Daniel, ó Pai, que não teve medo, ó Pai, de enfrentar, ó Deus, aquele rei, que não teve medo de enfrentar as covas dos leões, ó Pai, e mesmo assim ele prostrava os seus joelhos, ó Pai, e clamava para Ti, ó Deus, e clamava e Te adorava, Senhor. Por isso venha nos ensinar, ó Deus, em minhas provações, ó Pai, a dobrar os nossos joelhos, ó Pai, e clamar a Ti o socorro, ó Pai, pois o socorro só vem do Senhor, ó Pai, não é com nossas forças, ó Pai. Por isso move essa noite neste lugar, ó Pai, um espírito de ousadia sobre a Sua igreja, ó Pai, de enxergar, ó Pai, que a única saída é o Senhor, ó Pai, que em meio a dificuldades, ó Pai, sim, ó Pai, oramos, ó Pai, e clamamos pelo Senhor, ó Deus, que é a nossa única saída, ó Pai. Nos ajude a enfrentar os leões, ó Pai, a andar sobre as águas, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é quem pode, ó Pai, nos ajudar, ó Pai. Por isso vem sobre a Sua igreja mais uma vez, ó Pai, vem sobre nós, ó Pai. Por isso vamos juntos cantar mais uma vez esse refrão dizendo: me ensina a andar sobre as águas, me ensina a viver no impossível, me ensina a andar sobre as águas, ensina-me a viver, pois Ele é um Deus tremendo. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural, ensina-me a andar. Sim, Senhor, nos ensina. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural. Sim, move, Senhor, move o sobrenatural. Move, ó Pai, move o sobrenatural, move o sobrenatural, move o sobrenatural, move o sobrenatural. Sim, ó Pai, essa é a nossa oração, ó Pai. Move o sobrenatural sobre nossas vidas, ó Pai. Amém e amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos amados. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, ministério de louvor, irmãos preciosos, queridos, pela cooperação. O Senhor já está movendo o sobrenatural neste lugar, amém, queridos? Primeiramente nós cremos, temos que crer para depois receber. Então comece a crer pela fé, contemple o sobrenatural, porque Cristo Ele vive e habita em nosso meio pelo Espírito Santo. E se Ele é o Senhor de nossas vidas, se Ele é o Senhor da igreja, Ele está agindo poderosamente neste lugar. Continuará agindo em nome de Jesus, amém, irmãos? Coragem é o tema que nós estamos sendo desafiados a ministrar. Palavra essa que tem despertado em nós, irmãos, revelação do alto, revelação da palavra.
como o Senhor deseja que eu e você tenhamos coragem, principalmente para nós lidarmos com conflitos que nós deparamos na nossa vida. Conflitos estes nós chamamos de dilemas da vida. Quantos dilemas, irmãos, nós passamos? Principalmente um despertar da nossa fé, o dilema entre a razão e a fé. Uma razão, se é o Espírito de Deus falando, se é a vontade de Deus falando, ou se é o falso profeta que está dentro de nós, que é a nossa carne, a nossa natureza, como ela nos engana, como ela quer dominar nosso coração, nos levando até mesmo a acreditar que é a vontade de Deus, e muitas vezes deparamos que não é a vontade do Senhor. Nos enganamos pelo falso profeta chamado natureza humana. Como nos enganamos, não é, queridos? Quantos são os dilemas que nós deparamos nossa caminhada de fé? E certamente um dos dilemas que nós mais deparamos nossa vida é entre a coragem e a prudência. Eu não sei você, mas não são poucos os conflitos que me deparo e eu acompanho vários irmãos que deparam também com isso. Um conflito entre a coragem e a prudência. Por um lado, há aquele impulso, a vontade de fazer as coisas, de entender que é de Deus, a coragem, mas a prudência requer os cuidados. E alguns são tão cuidadosos que com isso não são ousados. E nós já entendemos, irmãos, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas nós já entendemos que para vivermos neste mundo, tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem. Já prestou atenção quantas oportunidades que nós perdemos por falta de coragem e por conta do excesso de cuidado, excesso de cautela, excesso de prudência? Sim, a Bíblia nos ensina a sermos prudentes, mas excesso de prudência tem tudo a ver com essa frase que eu ouvi há um tempo atrás, que me marcou demais, que excesso de prudência é o quê? Sintoma de covardia. Excesso de prudência, de cuidado, é sintoma de covardia. É quando a pessoa nega a agir, a fazer o que deve fazer, mas se eu fizer, mas se eu cuidar, é melhor não fazer. Excesso de cuidado é sintoma de covardia. E quando nós somos dominados, irmãos, por este excesso de cuidado, nós jamais iremos experimentar uma vida extraordinária em Cristo. Jamais iremos viver sobre o mover do sobrenatural, se eu e você desejarmos o tempo todo ficar no controle de nossas vidas. Se você quer dominar uma pessoa, basta colocar medo sobre ela. Não é assim que muitas vezes nós pais pecamos contra nossos filhos para tentar dominá-los? O que nós fazemos? Excesso de cuidado. Cuidado, hein? Cuidado. Quantos cuidados falamos para os nossos filhos? Quantos cuidados? Excesso de cuidado, irmãos, está revelando, pera lá, mas a quem eu confio, afinal de contas? Aquele cuidado que, eu lembro, irmãos, eu fui confrontado com isso. Falei, Senhor, me liberte desse excesso de cuidado. Por mais que eu ame meus filhos, eu tenho que confiar nos teus cuidados. Porque, irmãos, se nós vivermos dentro de uma bolha ou neste excesso de cuidado, como nós iremos viver neste mundo tão imprevisível? E o que nos sustenta? O que nos traz paz? O que nos traz segurança? Se não for crer e confiar que o Senhor cuida de nós e de nossos filhos. Que o Senhor cuida de mim, cuida de você. É uma certeza que deve nos mover para que nós não venhamos ficar presos, refém a um excesso de cuidado. Eu fui muito confrontado quando meu filho aprendeu a andar de bicicleta, querendo andar para todo lugar na rua, aquele medo. Não, cuidado, tal lugar, não vai até lá. Eu falei, mas pera lá, eu estou impedindo dele aprender a andar com Deus. Porque não é isso que nós estamos ensinando? Olha, aprenda a andar com Deus, viva pela fé. Vai com Deus, sim, seja vigilante, fique atento, mas vai tranquilo, vai na paz, Deus vai cuidar de você. Agora, quanto mais tentamos trazer palavras de intimidação, de medo, pergunto, como iremos
ter uma próxima geração ousada, que confia nos planos de Deus. O que nós estamos gerando nossos filhos? Para você que é pai, eu pergunto, o que está gerando sobre a vida deles? Por trazer este excesso de cuidados, esse excesso de preocupação, estamos impedindo eles aprenderem a andar com Deus, a depender de Deus, dos cuidados do Senhor. Por isso, irmãos, na verdade, nós temos que cansar nosso coração. O mundo continua sendo perverso, assim como foi um dia Sodoma e Gomorra, mas lá havia uma família temente a Deus, que o Senhor guardou. A geração de Noé era perversa, ele só pensava em fazer coisas maus, mas Deus preservou aquela família que temia a Deus. Basta você temer a Deus e crer que a nossa vida está sob os cuidados dEle, está sob os cuidados do Senhor. E aqueles irmãos que estão, por outro lado, assim, tão ousados, mas às vezes não têm cuidado, não têm noção, não tem uma percepção, não calcula, não tem uma direção de Deus, como nós falamos uma mensagem recentemente, que não basta apenas ter coragem se não houver direção, se não sabermos o caminho, mas precisamos sim ter coragem, e termos sim a direção de Deus, clareza, mas não podemos ficar, irmãos, neste excesso esse dilema entre a prudência e a ousadia, ou entre a coragem e a prudência, aquele cuidado excessivo, irmãos. Tem que despertar uma coragem, temos que realmente assim confiar aos cuidados do Senhor em nossas vidas. Eu não ia introduzir isso não, irmãos, mas essa palavra está queimando meu coração, falar para vocês logo no início dessa ministração, a importância de você confiar aos cuidados do Senhor na sua vida, ficar com excesso de cuidado, isso está revelando uma pequena fé, porque se nós não confiarmos nos cuidados do Senhor, irmãos, por mais que nós venhamos tentar proteger e cuidar de quem nós amamos, nós iremos falhar, não damos conta. O que mais traz paz ao coração saber sobre os filhos está o temor do Senhor, este temor que vai guiar o coração deles onde estiver, e cremos que a palavra do Senhor declara que Ele dá ordem aos seus anjos para guardar todos aqueles que o temem. Se você teme a Deus, saiba que Ele já enviou os anjos dEle para guardar, para proteger, para estar com você, com a sua família. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que o respeitam, daqueles que andam com Ele. Ele guarda a mim, guarda você, guarda o seu nome, tudo aquilo que leva o seu sobrenome. Mas sabemos, irmãos, são dilemas que queremos fazer, entendemos a necessidade de agir, mas aquele medo, aquela insegurança, como ficamos travados com isso, não é? Quantos são os dilemas que nós deparamos nossa caminhada, irmãos? O Senhor ministrou meu coração nessa tarde, e o texto eu gostaria de compartilhar com vocês, se encontra em Atos, no capítulo 4. No capítulo 4, é resultado de um mover sobrenatural que aconteceu no capítulo 3, em que João e Pedro olhando, curando um homem paralítico, que ele deu um salto e passou a glorificar a Deus. Aquilo trouxe uma expansão, logo todos ficaram maravilhados com aquele milagre, as pessoas pararam para ouvir a pregação de Pedro, logo já subiu o número para 5.000 pessoas, porém, não foi só maravilhoso ver esse sobrenatural, o agir de Deus, vendo os discípulos já aplicando a autoridade que Cristo já delegou a nós, que eles ministraram pela autoridade do Senhor, levanta-te, anda, e aquele homem levantou. Houve uma repercussão, não vieram somente pessoas curiosas, não despertou fé em pessoas, mas também perseguição. Os fariseus, por sua vez, os religiosos, eles ficaram incomodados e muito preocupados com tudo isso. Eles não poderiam negar que havia acontecido um milagre, porque todas as pessoas testemunharam aquilo. E eles reuniram em conselho para saber o que vamos fazer agora com estes homens, o que iremos fazer. E eles interrogam, eles começam a fazer uma ameaça. Você pode ler no capítulo 4 que por 2 vezes este concílio dos fariseus, eles ameaçam os discípulos para que não fale do nome de Jesus, não fale deste nome, não pregue neste nome. Um dilema aqui, que
que eles depararam. Sabe por quê? Pedro falou assim: convém ouvir a vocês ou a Deus? Olha o dilema. Sujeitar às leis dos homens ou às leis de Deus? É um dilema, irmãos, que nossos dias iremos passar, já estamos passando por isso, e prepare-se, esses são os dilemas. Espera lá, convém obedecer às leis de Deus ou às leis dos homens? O problema é quando as leis dos homens transgridem e contrariam os princípios de Deus. E como se posicionar? É um dilema. Como se posicionar? Pedro ousadamente diz: nós não podemos deixar de falar de tudo quanto nossos olhos têm visto. Nós temos que testemunhar de Cristo. E ele deixou bem claro: olha, podem fazer o que você quiser, mas jamais iremos deixar de pregar Cristo vivo, que ressuscitou. E ele começou a anunciar com tanta ousadia, e mais uma vez, eles o ameaçaram, uma grande ameaça. Primeiro diz o versículo que o ameaçou, a segunda vez diz que uma grande ameaça. O que será uma grande ameaça? É uma ameaça assim: olha, é a última chance, nós estamos falando sério, você vai sofrer consequências se você continuar desobedecendo essa lei. Você vai sofrer consequência por desobedecer o que estamos te falando. É proibido falar do nome de Jesus. Tamanha perseguição. E o que vocês acham? Pedro parou de anunciar Cristo? Esse dilema, qual foi o posicionamento dele? Ele preferiu ser fiel à sua convicção de fé, de honrar a Cristo, fazer a vontade de Deus. Agora, acompanhem comigo, por favor, queridos, no versículo 29, ainda neste cenário, Pedro começa a orar ao Senhor, e o versículo 29 faz parte desta oração também. Ele diz o seguinte: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos. Olha só, o versículo 29 está dizendo que nesta oração, ele está orando ao Senhor. Ele está consciente das ameaças e que as ameaças realmente não é brincadeira. Sabe dos riscos, sabe das consequências que virá caso ele não submeta. Ele disse claramente sobre as ameaças. E eu pergunto, irmãos, como você reagiria diante de uma ameaça, daquela perseguição que está fazendo você negar a sua fé, ou você negar a Cristo, ou ter alguma atitude a qual afetará a sua comunhão com Deus? Que dilema, não é? Por um lado, está oprimindo você para que você venha mentir. Por outro, você tem a plena consciência que o pai da mentira é o diabo. Eu não vou mentir, Deus se agrada da mentira. Por outro lado, há uma pressão, uma ameaça para você ceder e não guardar-se para o dia do seu casamento. E você está consciente disso. Uma pressão que tenta pegar na sua fraqueza, tenta ameaçar, apontando ameaças. Irmãos, tem uma coisa que só pela misericórdia de Deus é quando a gente sofre ameaças. Ameaça daquilo que está ameaçando. Olha, se você continuar, principalmente se mexer com a sua fé, se mexer com a sua consciência com Deus, de fazer você corromper, de fazer você parar daquilo que você começou a fazer em Deus. Como você reagiria diante dessas ameaças? E agora, aplica-se uma oração diante do Senhor, dizendo: Senhor, Tu sabes das ameaças, das perseguições as quais tenho sofrido no meu trabalho, na minha família, na minha casa. Eu estou servindo ao Senhor agora e estou sofrendo ameaça, estou perdendo amizades, estou perdendo reputação, estão se levantando mentiras contra a minha vida. Você clamaria ao Senhor para te livrar disso, dessas ameaças, dessa perseguição? Ou você iria pedir exatamente o que Pedro está pedindo nessa oração? O que ele pediu? Concede aos teus servos coragem. Concede. Aqui mais um outro dilema, irmãos, nós temos na vida. Há momentos que nós deparamos e pedimos: Deus, remova. Senhor, nos livra, me dê livramento.
E o que ele está pedindo, Senhor, não quero livramento. Eu não quero que o Senhor me tire disso. Eu quero que o Senhor me dê coragem para enfrentar. Coragem. Eu quero pedir para o Senhor que se eu estou alinhado com a sua vontade, se o que eu estou sendo perseguido é por uma oposição, uma objeção, por eu ser fiel ao Senhor, me dê coragem para continuar. Me dê coragem. Sabe, irmãos, nós deparamos em situações, os dilemas são demais. E às vezes nós já pedimos, Deus me livra, Senhor, disso, me livra dessa situação. Você parou para pensar, Senhor, o Senhor tem um propósito em tudo isso? Qual é o teu propósito naquilo que eu estou passando? Qual é o teu propósito, Senhor? Já parou para perguntar isso? Principalmente quando você não tem resposta por si mesmo, não sabe o porquê de tudo isso, ou às vezes tem consciência, mas parou para perguntar, Senhor, qual é o teu propósito em tudo isso? Lembro muito bem um amigo que sofreu uma grande prova na sua vida, um acidente terrível. Calcula aí o sofrimento. Neste acidente, ele teve um imenso livramento, porém, faleceu a mãe e a esposa. Este homem, todo no dia seguinte, a igreja totalmente ali, tentando amparar, chorando junto, e ele com lágrimas, irmãos, só lembrar daquela cena me comove. Ele com lágrimas diz assim, Deus, Senhor, o Deus da minha vida, o Senhor tudo permite na minha vida para um propósito, não tire nada que não for do Senhor, não tire nada, não tire nada. Quando ele falava aquilo, irmãos, quem estava em volta e tentando ali consolar ele, precisou se consolar, eu falei, meu Deus, me dê fé para acreditar nisso também. Ele passando por uma perda terrível e dizendo assim, Senhor, o Senhor Deus da minha vida, minha família, minha esposa está com o Senhor, a minha mãe também quer estar com o Senhor, e o que eu estou passando agora, o que eu vou passar daqui para frente, não tira nada, Senhor, ou seja, não alivia nada, o que eu tiver de passar, eu quero passar, porque o Senhor vai estar comigo, irmãos. Alguma vez, uma situação, um contexto semelhante, você já falou isso para Deus? Eu tenho aprendido a dizer isso, Deus, não remova a tua mão de nada, não remova a tua permissão em nada, aquilo que o Senhor deseja que eu passe, desde que o Senhor seja comigo. É isso que Pedro está dizendo, ele não está pedindo, Deus me dê livramento, porque o Senhor sabe das ameaças, eu estou correndo risco de vida. Não, ele diz, Senhor, só uma coisa eu preciso, para continuar honrando a tua vontade em meio a essas perseguições, em meio a essas ameaças, coragem, ó Senhor, me dê coragem, eu estou disposto a enfrentar tudo, desde que o Senhor me dê coragem, desde que o Senhor me dê coragem para enfrentar. O problema, irmãos, não são as situações que nós estamos sujeitos a passar nessa vida, mas sim, se nós teremos coragem do Senhor. Senhor, se é os teus planos, me ajuda, me dê coragem, que eu possa concluir essa jornada fiel a Ti, que eu possa combater um bom combate todos os dias da minha vida, fiel ao Senhor, mas me dê coragem para enfrentar, me dê coragem, sabe, irmãos, é isso que Ele está pedindo, Senhor, me dê coragem, eu não sei qual é o dilema, irmão, que você faria diante de tudo isso, o que pedir ao Senhor diante desses dilemas? Dizer, Senhor, agora, Pai, leva-me também, porque não faz mais sentido a minha vida. Irmãos, quantos dilemas, que só você e Deus sabe o que se passa, irmãos. Sofrer com dilemas, com questionamentos, com aflições, conflitos, meu Deus. E agora o que pedir diante do Senhor, irmãos, diante desses dilemas? Como clamar diante do Senhor? Eu creio que este é o propósito. Não me deixe desistir de viver os seus planos. Quando lhe faltar coragem, irmãos, eu creio que é isso que Pedro estava dizendo. Em meio a um cenário de perseguição, de ameaças, dizendo, Senhor, me dê coragem, não me deixe desistir de viver os teus planos. Me ajude, me dê capacitação, me dê revestimento, para que eu possa enfrentar tudo que eu sou sujeito a enfrentar nessa vida, mas me dê coragem. Irmão, se você não tiver coragem que vem do Senhor, você jamais será um servo de Deus leal.
Você não vai ser fiel ao ministério que Deus confiou à sua vida, se você não tiver coragem que vem do Senhor. Porque para fazer a vontade de Deus, irmãos, tem que ter coragem. Tem que vencer dilemas, sim. Há momentos que você realmente fica assim, por um lado, se eu ficar aqui vai ficar estreito, se for para o outro lado fica pior ainda, para onde eu vou? Aqui vai desagradar a pessoa, se for para cá também desagrada, o que é que eu faço, meu Senhor? Dilemas, irmãos. Aí você, Senhor, me dê coragem para que eu faça a tua vontade, me dê coragem para que eu se levante do teu poder e consiga vencer este sentimento que está me aprisionando, que está me levando a pecar, para me sair dessa miséria de vida. Me ajuda, Senhor, me dê coragem para isso. Irmãos, eu tenho orado por isso. Quando vejo pessoas vivendo numa miséria espiritual, sendo aquela herança de viver como um príncipe do Senhor, como uma princesa aos olhos do Senhor, eu fico clamando, dizer: Senhor, quando chegar a hora deste homem dizer o seguinte: olha, finalmente recebi coragem, corto com as pontes do passado, recebi coragem agora do Senhor, nada agora vai parar, coragem para tomar uma decisão e ser fiel à decisão. Porque não basta, irmãos, apenas ter coragem para tomar decisão. Precisa continuar sendo muito corajoso para manter a decisão. Muitas vezes, irmãos, nós temos coragem para tomar decisão, sim ou não? Através de um impulso, através de uma palavra revelada, através de uma oração, através de algo que engajou teu coração. Você entendeu? Tomou a decisão certa. Agora, para manter, você não apenas tem que ter coragem, agora tem que se tornar um corajoso, uma corajosa. É enfrentar todos os dias aquilo que você entendeu que para trás não volta mais. Tem que ser um corajoso. Toda atitude, ela é um ato de fé. A coragem é um ato de fé. É uma fé em ação. A coragem é uma ação de fé. Toda pessoa que tem um ato de coragem, ela está agindo mediante a fé. Quando ela entendeu algo de Deus, está se posicionando. Agora, para manter e progredir cada vez mais, irmãos, é necessário sim ser corajoso, ser corajosa. Cadê os corajosos? Corajosos do Senhor Jesus. Continue, irmãos. A decisão que você tomou em Cristo, a decisão que você tomou para viver para Jesus, tenha coragem. Tenha coragem. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa que mais marcou meu coração nessa palavra. Leia isso, por favor. Deus cuidará das consequências que estamos sujeitos a. Por quê, irmãos? Por honrar a sua palavra. Você que conhece este texto, capítulo 4, no capítulo 5, você vai saber, sabe disso, que você não sabe, vai saber agora. Pedro foi preso por ele ser fiel à palavra do Senhor. Ele foi preso, ele sofreu consequência por honrar a vontade de Deus. Sofreu, qual foi? Prisão. Ele foi preso. Mas foi tremendo que enquanto a igreja estava orando por ele, um anjo do Senhor foi até ele onde estava, na madrugada, e ele estava dormindo. Era bem provável que a sentença dele já estava sendo declarada para o dia seguinte de morte. Ele estava dormindo. Isso porque pessoa que está sofrendo por honrar a Deus não perde o sono, irmãos. Quem está sofrendo uma consequência por honrar a Deus, jamais perderá o sono. Dorme tranquilo. Por mais que está sendo ameaçado, mas por honrar a Deus, ele não tem o porquê perder o sono, ficar preocupado, sendo que eu estou sendo fiel por honrar a Deus. A igreja orando, clamando, vem um anjo, acorda ele e o coloca ele para fora. Algo sobrenatural aconteceu. E de repente Pedro chega na casa dos irmãos que estavam todos juntos orando, clamando. João bate na porta, vem Pedro, bate na porta e vem uma pessoa atender. Ficou tão desesperada que fechou a porta, deixou Pedro lá fora e voltou correndo para dentro da sala de oração e disse assim: gente, estou vendo um Pedro ali, parece que é Pedro. É interessante que por um momento os próprios irmãos ficaram incrédulos. Mas como pode ser Pedro? Está preso. Não, mas ele está batendo na porta.
Aí ele entrou, a igreja ficou maravilhado, glorificaram a Deus, devia ser mover maravilhoso. Irmãos, nós estamos sujeitos a sofrer consequências por honrar a Deus, sofrer por honrar a Deus, mas saiba que esse sofrimento é leve comparado com a glória que há de vir, comparado com uma glória que há de vir, com uma honra que recebemos do Senhor, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. Isso foi a consequência por eles não se dobrarem diante de uma estátua, por serem fiel a Deus. Isso custou o quê? A fornalha, mas lá Deus revelou através do anjo a presença dele. O Senhor Jesus propriamente estava lá no meio deles. Olha só, irmãos, isso é tremendo, que Deus realmente Ele cuidará das consequências. Tem consequências por honrar a Deus? O problema, irmãos, é quando sofremos consequências por desonrar a Deus, é bem diferente. Aí é tratamento, aí é o Senhor abrindo nossos olhos, é nos limpando nosso coração, é removendo a ilusão, é nos libertando do engano. Eu passei por este processo também, e eu louvo a Deus. Eu vi o amor de Deus ao permitir sofrer consequências por desobedecer à vontade dEle, e mesmo assim, eu louvo a Ele, porque se não fosse a misericórdia de Deus, há muito eu poderia estar se lamentando de coisas, as quais fiz na ignorância, pela intervenção de Deus ainda, que as consequências não foram piores. Preste atenção, irmãos, uma coisa é sofrermos por honrar a vontade de Deus, outra coisa é sofrermos consequências por desobedecer a Deus conscientemente, irmãos. Dilema, hein? Quando nós realmente, irmãos, decidimos honrar a Deus, olha, por honrar a Deus, é assim que eu vejo pessoas sendo tão honradas pelo Senhor, ainda que por um momento elas venham a chorar. Sim, eu amparei um amigo esses dias, estava chorando, porque ele negou mentir no trabalho, por conta de sua consciência, seu coração com Deus, e disse: olha, eu não faço isso em nome dos meus princípios, eu não quero fazer isso e não vou fazer isso. Mandou ele embora. Ele foi tão honrado, irmãos. Deus abriu uma porta tão grande para a vida dele, que eu até agradeci: Senhor, meu irmão, muito obrigado por fazer parte disso, por ver isso. Tanto é, irmãos, quando eu vejo alguém já sofrendo por honrar a vontade de Deus, eu já creio que ela vai ser muito honrada de uma forma que ela nem imagina. Já estou louvando a Deus, porque assim, olha, obrigado por ter compartilhado comigo, posso até te ajudar, chorar junto com você, confortar, mas olha, eu quero te agradecer, porque isso vai aumentar a minha fé, porque isso vai trazer um testemunho tão grande, tão glorioso para a glória do Senhor Jesus. Assim como foi, irmão, na vida de Pedro, que ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, só me dê uma coisa, há uma perseguição sim, estou cercado de ameaça, vai ter consequência, mas me dê coragem, porque eu não quero parar no meio do caminho, eu não quero parar naquilo que eu mal comecei a ver agora sinais do Senhor manifestando, eu não quero parar, por qualquer ameaça que seja, não faz mais sentido a minha vida, mas me dê coragem, Senhor. Com isso, irmãos preciosos, essa palavra tem muito para nos ensinar. Preste atenção no versículo 30 e também no 31, que diz o seguinte: estende, a oração ainda de Pedro, estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Pregavam corajosamente, o lugar tremeu depois dessa oração, irmãos. Sabe o que também nos ensina essa mensagem nessa noite? Que nós devemos pedir aquilo que Deus deseja que eu e você devemos pedir. Peça aquilo que Deus não negará. Você acha que Deus vai negar para você coragem, sendo que você está pedindo para fazer a vontade dEle? Ele não vai negar isso. Deus não negará coragem para aqueles que o pedirem, assim como Ele não vai negar sabedoria, desde que você use para um propósito.
Deus não vai negar, irmãos. Depois dessa oração houve um sinal tremendo, tremeu. Sinal da manifestação de Deus. O céu manifestou na terra tremendamente. O que eles fizeram, irmãos, ao ser cheios do Espírito Santo? Pregaram corajosamente. Ou seja, o que eles pediram ao Senhor, Deus o concedeu. O que era? Coragem. Coragem. Pregar a palavra, irmão, sem ter medo de qualquer consequência, até mesmo da morte. Coragem. É isso que Ele está pedindo, irmãos. Com isso eu quero que você guarde no seu coração isso. Deus quer te dar coragem para cumprir os seus planos. Você quer, irmãos, coragem do Senhor? Receber coragem, mas com este propósito: cumprir os planos de Deus. É quando você se depara numa fraqueza, fragilizado, talvez sem ânimo, mas você sabe o que tem que fazer, entendeu a vontade de Deus. Você sabe que Deus já disse não para tal coisa que você já ministrou teu coração. A questão é coragem para se posicionar. Coragem. Coragem para aquilo que o Senhor disse: olha, isso não é minha vontade para a sua vida. Deus, irmãos, vai nos dar coragem, a fim que eu e você venhamos cumprir os planos dEle. Eu passei a tarde sendo ministrado por essa palavra no meu coração e apliquei em oração. Disse: Senhor, me dê coragem para cumprir os teus planos. Me dê coragem para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer em mim e através de mim. Me dê coragem. E o Senhor me trouxe à memória, certa vez estava num dilema de ir falar de Jesus para uma pessoa, aquele conflito: vou ou não vou? Mas se ele... Aí vem os pensamentos: mas se ele rejeitar? Mas de repente é como se o Senhor tivesse dado um empurrão: vai, meu. Eu falei: Senhor, se o Senhor deseja que eu vá, me dê coragem, me dê graça para isso. De repente, irmão, já estava ao lado dele ministrando, esse homem chorando, abrindo o coração para Jesus. E esse despertar, essa experiência tornou, eu louvo a Deus, um estilo de vida que deve ser para todos nós como igreja. Se é a vontade de Deus e nós por mesmo não temos coragem de fazer, peça a Deus coragem. Se você sabe de uma pessoa que precisa de Jesus, por que não vai até ela, querido? Por que ficar só lamentando e pensando na salvação das pessoas só depois que elas partem? Para que ficar pensando, se questionando? Será que a pessoa tinha salvação de Jesus? Aí vem a culpa, vem os dilemas. Ficar só pensando na vida da pessoa, se ela teve a salvação em Cristo Jesus, só depois que ela partiu, o que adianta? Nada. Então, Senhor, essas pessoas não conhecem o Teu nome, e eu, pela Tua misericórdia, me coloco a Tua presença, de Senhor, eis-me aqui, me dê coragem para que eu fale do Teu nome, me dê coragem para que eu cumpra os Teus planos, me dê coragem. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, queridos, a importância de você declarar agora: Senhor, me dê coragem para que eu possa fazer a Tua vontade todos os dias. Aquilo que está interferindo de viver a Tua vontade, me dê coragem para que eu possa no Teu altar renunciar ao que foi preciso, necessário. Lembre-se disso, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma oração que Deus respondeu imediatamente. Eles pediram coragem. O que Deus deu? Coragem. Para quê? Cumprir propósito, cumprir o plano que Deus havia sobre eles. Eu creio que nessa noite o Senhor encontrou corações aqui que desejam coragem, porque há um propósito de Deus na sua vida e você precisa de coragem para viver intensamente para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé, por favor, queridos irmãos preciosos. Eu quero terminar com este versículo de João 14:13. A palavra do Senhor declara: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, Ele mesmo declarou isso: tudo que pedires em meu nome, eu farei. Se o Pai for glorificado no que você está pedindo, será concedido. Vamos orar com entendimento agora, queridos. O entendimento é este, diante da revelação da palavra de Deus. Guarde isso, nós temos que orar com entendimento. Compreendemos que para viver os planos de Deus,
tem que ter coragem. E essa coragem não brota de nós mesmos, não temos por si mesmo. Saber da vontade de Deus é uma coisa, ter coragem para viver a vontade de Deus é outra. E sabemos que a fonte da coragem é o próprio Deus, a presença de Deus. E o que nós temos que pedir ao Senhor é o quê? Coragem. Pedir a Ele aquilo que Ele não nos negará. Pede a Deus aquilo que Ele não vai negar para você. Você acha que Deus vai negar para você coragem, sendo que essa coragem é para você se manter firme, a sua vida com Ele, é se manter crente, é se manter firme, leal à presença de Deus, que é de você ficar todos os dias, a partir de então, na presença do Senhor. Senhor, me dê coragem para isso. Você acha que Deus vai negar isso? Deus vai negar isso para você? Não vai negar. Tudo que pedires em meu nome, diz o Senhor, eu farei, a fim que o Pai seja glorificado. Se o Pai for glorificado, se Deus há de ser glorificado, pode pedir com fé. Senhor, eu ouvi a Tua palavra, e eu preciso, em nome de Jesus, de coragem, para tomar essa decisão na minha vida. Que decisão você tem que tomar? É uma decisão de entregar a sua vida para Jesus? Faça isso agora. Senhor, me dê coragem para entregar a minha vida para o Senhor. Por um momento, feche seus olhos e ore isso. Senhor Jesus, me dê coragem para entregar a minha vida completamente ao Senhor. Me dê coragem para entregar totalmente a minha vida ao Senhor. Totalmente. Não é simplesmente entregar a vida ao Senhor em oração, mas é totalmente. Talvez você entregou parcialmente, mas é totalmente. Senhor, me dê coragem para entregar a minha vida totalmente ao Senhor. Você orou isso? Agora com coragem, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós iremos juntos testificar em oração isso, pela presença do Espírito Santo. Você pode sair do seu lugar, já tem aqui os nossos irmãos da intercessão, vai estar vindo aqui. O outro apelo, você pode vir aqui já. Eu entreguei sim, Senhor, me dê coragem para entregar minha vida totalmente ao Senhor, totalmente diante do Senhor. Outro apelo que eu quero fazer, você pode vir aqui, queridos, é uma noite de você receber coragem do Senhor. Agora, diante da luz dessa palavra, Senhor, é comigo, porque eu estou passando por ameaças. Está em risco a minha comunhão contigo por conta de um laço, de um sentimento, por conta de propostas, por conta de influências. E se o Senhor não me ajudar, não me der coragem, eu não vou conseguir vencer. Me dê coragem para vencer. Me dê coragem para suportar. Me dê coragem para que eu possa viver os teus planos. Me dê coragem para não voltar atrás naquilo que o Senhor já me livrou, me tirou. Vem aqui à frente também. Dizer, Senhor, é comigo. Eu preciso de coragem para não voltar atrás daquilo que o Senhor me livrou. Porque o Senhor me livra e eu volto. O Senhor me livra e eu volto. O Senhor me tira do lamaçal do pecado e eu volto de novo. O Senhor me levanta e eu caio de novo. Preciso de coragem para não viver mais assim. Eu preciso de coragem, ó Deus, para não ficar numa inconstância na minha vida. Eu preciso de coragem para levar o Senhor a sério. Eu preciso de coragem para não ficar uma hora nas trevas, outra hora na luz. Eu preciso de coragem para dizer não para este mundo, não para este relacionamento que não é do Senhor. Eu preciso de coragem para renunciar isso. Eu preciso de coragem para romper com tal sociedade. Eu preciso de coragem. O Senhor está falando nessa noite, irmãos. Basta apenas ouvir a voz de Deus nessa noite. Tudo que você pedir a Deus em oração, crendo, você vai receber. É coragem para um propósito. Coragem para um propósito. Coragem. Ah, Senhor, eu preciso de coragem para fazer a Tua vontade. Pode vir aqui à frente, abra seu coração. Nós queremos orar junto com você. Coragem, Senhor, para que eu possa, Senhor, honrar a Tua palavra, a qual tenho sido desleal, a qual tenho me corrompido, Senhor. Peço coragem
Em o nome de Jesus, Pai. Nós queremos no mover do Teu Espírito nessa noite, Pai. Nós queremos no mover sobrenatural. Nós queremos, Senhor, vai levantar, ó Deus, vidas com coragem e despertar no coração vidas corajosas. Levante mulheres corajosas, homens corajosos, Deus, dispostos a viver tudo que for necessário para viver fielmente os Teus planos, Teu propósito, Senhor. Que não venhamos temer diante das ameaças, diante das perdas, mas sim ao saber que em Ti, Pai, incomparavelmente melhor. Podemos sofrer consequências momentâneas por sermos leais ao Senhor, por honrar o Teu santo nome. Mas cremos, Deus, não se compara com a glória que há de vir. Não se compara com a honra do Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor. Tu és Deus maravilhoso. Enquanto nós cantarmos essa canção, nós vamos continuar se mover de oração aqui na frente. E você que está na campanha e que deseja começar hoje uma campanha de oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está vai começar hoje, ou que está na 7ª semana da sua campanha, encerrando hoje, vem aqui também à frente, nós vamos juntos orar com vocês, queridos. A Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar Pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, o Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. leva-me além. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar
Vamos pedir isso juntos ao Senhor. Leva-nos além, leva-nos à sua presença. Leva-me além. Leve-nos, Senhor, leve-nos a esse lugar. Leva-me além. Leve-nos a um lugar de mais intimidade, onde possamos distinguir a tua voz. Um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leve-nos além, Senhor, a esse lugar onde possamos identificar os teus sinais e saber que ali está o Senhor. Leve-nos, Senhor. Que a sua vida receba mais da unção e do poder do Senhor. Pai, renova o nosso coração, a nossa esperança e nos despede desse lugar, mas não da sua presença. Nos despede aqui desse momento de comunhão, mas não do seu altar, e que possamos levar a tua presença por onde formos e viver corajosamente por ela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus.